Eu fiz um estudo das empresas que mais crescem no mundo. Empresas como a Microsoft, a Apple, a GE, a P&G, a Dell, a Google, a Nestlé, a Johnson & Johnson, a Ambev. E adivinha o que eu descobri? Por que elas crescem tanto? O que elas têm em comum? Qual o modelo de gestão que essas empresas mais utilizam? Pessoal, vocês vão ficar surpresos de saber. Então fique comigo nesse vídeo que você vai descobrir qual o segredo de gestão das empresas que mais crescem. Por que vencem mais do que perdem? Que estilo de gestão vencedor é esse? Então, vamos começar a entender. Primeiro, vamos lá entender. Formam equipes excelentes contratando as melhores pessoas. Primeiro as pessoas excelentes, depois as estratégias. Na dúvida, pessoal, elas não contratam, continuam procurando. Num processo seletivo, por exemplo, se elas não encontram as pessoas corretas, com o perfil correto, elas continuam procurando. Isso é muito importante para que você tenha sucesso na empresa. E as grandes empresas vencem por esse motivo. O segundo motivo é que elas contratam 5 pessoas de que tão eficazes equivalem a 10 pessoas e as remuneram como se fossem 8. Preste atenção. Então é como se eu contratasse assim, ó, eu preciso de um funcionário muito bem eficaz, né? Com muita eficácia. E aí eu vou lá, o que acontece com as pequenas empresas? Contratam 2 funcionários para fazer o papel de 1. Elas não. Elas contratam um muito eficaz que faz o papel de 2 e pagam 1,5. É como se eu fizesse assim, ó, eu estou precisando contratar um funcionário de excelência, mas não encontro, contrato 2 por 2, cada um ganhando R$1.000. Aí, R$2.000. Olha como é que é interessante. Elas não. Elas contratam um funcionário que paguem 1,5, ou seja, R$1.500, mas que vale por 2. Por isso que a contratação é tão demorada. Elas fazem isso, porque elas sabem que isso é de extrema importância para o crescimento da empresa. E você, como é que você faz? Você faz dessa maneira? Olha o outro processo, hein? Tem líderes que executam e possuem paixão pelo que fazem. Ou seja, eles querem vencer, desejam vencer. Isso é o principal. Então, como é que está o seu líder? Seu líder realmente é aquele líder que quer vencer ou aquele líder que morno, né? Trabalha mais ou menos, faz mais ou menos? É para pensar, isso é para você pensar. Outra coisa que eles fazem muito bem, eles têm um sistema de avaliação muito bom e honesto. Sempre voltado assim para aperfeiçoar o talento. O que significa isso? Eles fazem avaliação trimestral ou semestral, geralmente avaliando o talento da pessoa. Se realmente a pessoa tem talento para fazer aquilo. E você? Você faz, como é que é a avaliação na sua empresa? Qual é o processo de avaliação na sua empresa? Os indivíduos são contratados como? Eles devem ser os melhores. Olha que interessante. Os indivíduos contratados devem ser melhores do que os responsáveis pela contratação. O que significa isso? É que quando eu vou contratar, eu quero contratar o melhor. Independente de qualquer coisa, porque se eu sou um líder, por exemplo, eu não quero um liderado abaixo de mim ou pior do que eu. Contrário, eu quero um liderado que tenha mais conhecimento do que eu. Por quê? Porque quanto melhor o liderado, meu trabalho aparece mais e menos trabalho eu tenho. Isso é o pensamento das grandes empresas. Pensamento de pequena empresa. Eu vou contratar um liderado menor que eu, com menos conhecimento do que eu. Vai que ele sabe mais que eu. E aí? Como é que fica esse liderado? Daqui a pouco ele toma o meu lugar. Gente, isso não é pensamento de empresa grande. Empresa grande que vence mais do que perde, pensa dessa maneira. Contratos melhores, independente se é melhor do que ele. Contratos melhores. Outra coisa importante, que na entrevista eles são bem claros para a pessoa que está sendo contratada, bem claro. Eles falam o seguinte: esforço não é resultado. Não quero pessoas esforçadas. Quero pessoas que tragam resultado, que buscam resultado.
somos os melhores, resultados lhe serão cobrados. Então eles já falam isso na entrevista. Eu não quero contratar um esforço, porque o mundo vai te medir pelo resultado, não pelo seu esforço. Não adianta você chegar 5 horas da manhã e sair 10 horas da noite. Não é isso que eu quero, não é esse tipo de funcionário que eles contratam. Eles contratam funcionários que dão um resultado. E você? Como é que está o seu funcionário? Como é que é a contratação do seu funcionário? Você contrata funcionário de resultado ou contrata funcionário esforçado? Preste atenção, pense muito bem nisso. Outra coisa, os funcionários terão treinamentos e recompensas pelos resultados. Ou seja, eles são recompensados pelos resultados. Não é porque eu gosto muito dele, ou porque eu acho ele gente boa, ou porque ele é um pouco mais esforçado do que os outros. Não, são medidos pelos resultados. Se tem resultados, sim, serão recompensados. Não tem resultados, não tem como recompensar, tá? E são informados para eles, olha que interessante, o crescimento deles tem critérios esses através de resultados. Qual é o critério de crescimento dentro da sua empresa? Será que você já pensou nisso? Ou você simplesmente aumenta o salário, dá oportunidade de crescimento para essa pessoa só porque você acha ela gente boa, porque você acredita que ela trabalha bem? Mas como é que você mede isso? É importante isso. Muitas vezes a gente não mede os resultados através dos números e aí é onde acontece a desmotivação dos outros colaboradores. Ah, mas por que isso? Porque infelizmente um colaborador que ele é muito eficiente, tem resultado muito bom, quando você infelizmente dá oportunidade para um outro crescer, que ele enxerga que não tem um bom resultado quanto ele desmotiva, porque ele acredita que ele então nunca mais vai crescer, porque já que você olha simplesmente porque ele talvez é o puxa-saco, ou talvez porque esse funcionário é gente boa. Então preste muita atenção nisso. Crescimento tem que ter critério. Critério geralmente é através de números. Isso são as empresas grandes. Outra coisa, quanto aos funcionários que já existem nas empresas, vamos prestar atenção como é que funciona isso. Quanto aos funcionários que já existem dentro das empresas, como é que eles fazem? Eles fazem a seguinte pergunta: se eu tivesse que contratá-lo novamente, eu faria? E aí? Já fez essa pergunta para o seu funcionário? Se você já tivesse que contratar novamente esse funcionário que está trabalhando com você, você contrataria? Será? Se ele dissesse, por exemplo, que está deixando a empresa, você se sentiria como? Aliviado ou preocupado? Gente, se você respondesse assim, não contrataria novamente, ou se você ficasse mais aliviado do que preocupado, pode ficar tranquilo, esse funcionário não serve para trabalhar contigo. Empresa grande funciona da seguinte maneira: eles não deixam pessoas incompetentes trabalhando na empresa. Sabe por quê? Porque é injusto com os competentes. Como assim, Ronaldo? Funcionário incompetente seria injusto com os competentes? Sim. Presta atenção, vamos lá, analisa comigo. Quando você deixa um funcionário incompetente na empresa, quando você vai delegar alguma coisa para esse incompetente, o que é que você pensa? Não vou fazer. Esse cara talvez não consiga fazer o trabalho. Não, de jeito nenhum. Esse cara de repente não tem competência para isso. Vou dar para quem? Vou dar o trabalho, vou delegar para as pessoas mais competentes. As pessoas mais competentes. E aí o que acontece? Essa pessoa que é muito competente acaba abraçando tudo. Porque tudo, na hora de você delegar, você passa para o competente. E aí ele vai tendo acúmulo de serviço. E quanto mais serviço ele tem, o que acontece? Mais serviço ele vai adquirindo e mais responsabilidade. Só que chega um ponto que ele não aguenta mais de tanto serviço. E quando ele não aguenta mais de tanto serviço, aquela outra pessoa incompetente fica fazendo o quê? Quase nada na empresa. E quando isso acontece, essa pessoa que é muito competente olha para outra e fala: meu Deus, o que acontece? Quanto mais eu trabalho, quanto melhor eu trabalho, mais trabalho eu tenho, enquanto o outro não faz nada. E aí você desestimula, vai estimulando
a pessoa que é competente, ou seja, você vai desmotivando, desanimando quem é muito competente. Isso é muito ruim, então presta atenção como que você está agindo dentro da sua empresa. Outra coisa que os grandes empresas fazem muito, eles têm a obrigação de ter tempo, os líderes dessas grandes empresas, eles têm a obrigação de atrair, motivar e monitorar e desenvolver as pessoas. Isso é obrigação do líder, de atrair, motivar, monitorar e desenvolver pessoas. Eles trabalham muito com o desenvolvimento das pessoas. Mas como que eles fazem isso? Geralmente eles têm processos para isso. Eles fazem muito bem a integração, por exemplo, do candidato dentro da empresa. E como é que funciona essa integração do candidato dentro da empresa? Quando o candidato entra, ele vai ser integrado à empresa. Então é dado para eles feedbacks, enquanto eles, por exemplo, estão no processo de, vamos falar assim, aqueles 3 primeiros meses que você faz com eles, a experimentação, que é um processo de experimental, que a gente chama de experiência. Então, nesses 3 meses ou 2, dependendo da empresa, o que acontece? Existem feedbacks de uma integração onde é explicado para o candidato quais são as falhas durante esse tempo, o que ele precisa ser melhorado, o que ele precisa ser desenvolvido, o que não está legal, o que ele precisa melhorar dali para frente para que ele seja contratado. E você, quando contrata um funcionário, você faz a integração desse candidato? Você integra esse candidato na sua empresa, dando feedbacks antes mesmo dele chegar ao período de experiência? Ou você deixa passar o período de experiência, contrata ele, aí depois que você vai avaliar se valeu a pena ou não contratá-lo? Porque é o que acontece com muitas empresas. Outra coisa, o líder das grandes empresas só pode delegar a função ao contratado depois que ele estiver preparado. Eu não simplesmente falo assim, aqui você foi contratado, você a partir de hoje faz isso. Não existe isso. Primeiro, eles preparam o candidato, ou seja, desenvolve ele para saber fazer muito bem feita a função dele. Só depois delegam. E nós vamos conversar sobre isso, o que é delegar. Daqui uns dias eu estou preparando um vídeo para mostrar a arte de delegar, como delegar da melhor maneira possível e com inteligência. E isso é importante também. Outra coisa assim, importantíssima que uma grande empresa faz. Líder deve ter planos de desenvolvimento contínuo para a equipe. Assim ele vai ter um retorno garantido. Como é que anda o plano de desenvolvimento dentro da sua empresa? Como é que você dá livro para eles lerem, revistas, aplicam cursos? Como é que é o plano de desenvolvimento? Mensalmente, geralmente essas grandes empresas têm critérios usados na busca de conhecimento, através disso. E aí, como é que está a busca de conhecimento do seu liderado? Qual a última vez que você deu um livro para ele ler, ou que você pagou um curso para ele, ou desenvolveu ele de outra maneira? Qual a última vez? Isso é importante, você entender que grandes empresas fazem isso sempre. Outra coisa que a grande empresa faz, por isso que elas vencem mais do que perdem, o líder deve seguir sempre um roteiro de acolhida. Como assim? Um roteiro de acolhida? Isso mesmo. Quando um funcionário entra dentro da empresa, ele tem um padrinho ou um anjo de guarda. Quem é esse padrinho, esse anjo de guarda? É um cara muito bom que vai acompanhar ele e participar a ele os treinamentos. É a capacidade de ensinar essa pessoa. O que acontece com muitas empresas? Completamente diferente. Pega uma pessoa que acabou de entrar, põe junto com um funcionário que já pediu demissão, que está saindo, ou um funcionário incompetente para treinar aquela pessoa que acabou de entrar, que foi contratada. O que vai acontecer? Mal essa pessoa entrou, já vai ficar desmotivada. Por quê? Porque essa pessoa que é um laranja podre, que está saindo da empresa, de repente está saindo por motivos de não gostar da empresa, ou motivos de achar que a empresa não o merece, aí o que acontece? Vai desmotivando o cara que acabou de entrar. Por isso que é importante escolher um padrinho sério, um padrinho capaz de ensinar essa pessoa a trabalhar direito. E você? Quando um funcionário entra na sua empresa, você escolhe um padrinho para ajudá-lo, um padrinho para ensinar essa pessoa, porque é importante também conhecer métodos de ensino.
E isso também daqui a uns dias nós vamos gravar um vídeo para mostrar os métodos, né, que as grandes empresas trabalham para ensinar as pessoas, né, chamado andragogia. Esse método é muito importante. Eu não sei se você já ouviu falar, mas é um dos métodos mais usados dentro das empresas. E daqui a uns dias nós vamos falar um pouco sobre ele. Outra coisa de extrema importância nas grandes empresas, eles monitoram os resultados. Porque é através dos resultados que eu consigo medir, né, com muita disciplina o meu colaborador. E o meu colaborador é importante, sim, porque é ele que vai trazer o resultado da minha empresa. Então eles monitoram muito bem os resultados. E você tem um painel, geralmente as empresas têm um painel onde mede os números dos colaboradores. Você, na sua empresa, tem esse painel? Pensa bem, analisa comigo, porque muitas empresas deveriam ter. As grandes empresas que vencem mais do que perdem, têm. Essas têm. Outra coisa importante no processo dessas empresas, criam empresas dentro de empresas, ou seja, setorizam os setores e responsabilizam sempre alguém para tomar conta daquele setor. Eles não têm um setor grande e falam assim, aqui todos vocês são responsáveis por tudo. Não, responsáveis por tudo, não. Eles, dentro das empresas, tem vários setores e cada um é responsável por um setor ou por um processo. Eles responsabilizam a pessoa. O que é responsabilizar? Isso mesmo, dar responsabilidade para cada um tomar conta de um setor. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar um supermercado. Existe o setor de hortifruti. Então, por exemplo, independente se o cara é encarregado do hortifruti, ali existem várias bancas. Uma banca de frutas, uma banca de legumes, uma banca de verdura. Então, dentro de cada setor, um é responsável por uma coisa. E aí eu tenho como cobrar melhor e medir melhor. As grandes empresas fazem isso. E você? Como é que você faz isso dentro da sua empresa? Tá? Outra atitude, assim, bem interessante, que eu acho que deve se aplicar muito bem nas pequenas empresas, é que eles não buscam culpados. Tá? Eles buscam a verdade, na realidade a verdade, e a solução do problema. E o que eu enxergo dentro das empresas? Quando existe um problema, eles buscam culpados. Quem que foi o culpado de fazer isso? Não existe culpado. Essa hora é buscar a solução, é buscar a verdade e buscar a solução, porque só a solução vai fazer com que as coisas melhorem. Isso é importantíssimo. Outra coisa também muito importante das grandes empresas, eles entendem que as pessoas excelentes são atraídas por duas coisas. Pensem bem, duas coisas: sonhos grandes e outras pessoas excelentes. Vamos lá, sonhos grandes e outras pessoas excelentes. E aonde você quer chegar? O que é o sonho grande? Geralmente a gente pergunta para um dono de uma empresa assim, aonde você quer chegar? E ele não sabe responder. Qual é o seu sonho grande? Ele não sabe responder. E o colaborador, o funcionário, ele é atraído pelo sonho grande. Ele sabe que ele está entrando naquela empresa e ele sabe onde ele quer chegar, onde ele vai chegar. Porque o sonho também do empresário é grande. O sonho do empresário é estar num patamar maior. E se o colaborador não enxergar isso, o liderado não enxergar isso, esse sonho grande, ele fica perdido. Ele fala assim, nem ele sabe onde ele quer chegar, como é que eu também vou chegar em algum lugar? Ele entende que ele também não vai chegar a lugar nenhum. Isso é importante. Qual é o sonho grande da sua empresa? Aonde você quer chegar? Pensa muito bem nisso. Outra coisa, nas empresas, eles definem meta com rigor e não assim aleatoriamente, assim, vamos fazer isso, vamos pôr essa meta. Não, é com rigor, eles estudam as metas, eles fazem metas muito bem planejadas. Isso é importantíssimo para a empresa crescer também. Não é metas à la vontade, não é metas assim, eu acho que deve ser isso. Não acha nada, a empresa grande não acha nada. Eles estudam, eles têm foco. Outra coisa que eles têm foco, eles não fazem de 10 a 15 coisas ao mesmo tempo e mal feitas. Não, eles preferem fazer 3 muito bem feitas. Então eles definem muito bem as importâncias, ou seja, o que é importante para a empresa, o que vai fazer a empresa gerar resultado. Então eles fazem 3 coisas importantes. Eles não fazem 15
mal feitas. Não, isso a empresa grande não pensa dessa maneira. Outra coisa que a empresa grande faz muito, ele executa os planos de ação com acompanhamento, ação por ação. Ou seja, eles fazem um plano de ação para que, que realmente aconteça e eles vão lá e acompanham, ação por ação, resultado por resultado, para ver se aquilo realmente está gerando o resultado que eles querem. E se a meta não for atingida, eles buscam outras soluções. Eles simplesmente não param por ali, vão estar sempre estudando soluções maiores. E se a meta foi atingida, não é hora de descansar. Eles buscam cada vez mais crescimento. Não é porque a meta foi atingida que eles param, não. De jeito nenhum, buscam crescimento. Eles padronizam também. Outro processo muito importante numa empresa de sucesso, essas empresas que crescem muito, eles padronizam. Treinam até a exaustão as pessoas envolvidas no processo, para que elas tenham rotinas padronizadas. Os processos são padronizados. Não é assim, cada um faz de um jeito. Porque o que eu mais enxergo nas pequenas empresas é que cada um faz de um jeito. Amanhã o outro entra, faz de um jeito. Aí é demitido. Aí o outro entra, faz de outro jeito. Não, as empresas existem processos e padronizados. Todos que entram fazem sempre da mesma maneira, porque são treinados para isso. E muito bem treinados. Gente, espero que tenham gostado, porque vencem mais do que perdem. Tomara que vocês tenham gostado muito desse vídeo e tenham visto algumas coisas importantes das empresas que mais crescem. Esses são os processos, essa é a metodologia, essa é a forma realmente deles agirem e fazerem. Por isso que eu falo, eu digo sempre, gestão das empresas que mais crescem. A gestão delas assim são bem diferentes. São gestões de pessoas realmente que fazem a diferença aonde trabalham. E é por isso que se você realmente quiser crescer, tem que seguir a gestão dessas empresas. Agora é o seguinte, se você acredita que o conteúdo te ajudou de alguma forma, se você se identificou com algum ponto específico desse vídeo, escreva aqui embaixo, para eu saber se eu estou conseguindo te ajudar. Eu leio e respondo todos os comentários, tá? Fico muito feliz por você ter assistido esse vídeo e estou aguardando vocês no próximo vídeo. Um grande abraço!